envolvimento. O ministro foi recebido pelo rei da Espanha. O rei Juan Carlos recebeu o ministro Delfim Neto falando português. Desculpou-se porque não sabia o brasileiro. Ele viveu em Portugal quando era menino. O rei quis saber sobre os encontros do ministro brasileiro com os ministros espanhóis. Depois de 3 minutos de conversa de pé na sala de encontros, eles passaram para a sala de despachos do rei da Espanha. Falaram sobre política espanhola. Foi renovado o convite para Juan Carlos ir ao Brasil. Mas o assunto principal foi a economia e as relações comerciais entre Brasil e Espanha. Nós temos chance de juntar alguma indústria espanhola com indústrias brasileiras para que juntamente possamos criar uma base estável para um comércio mais sofisticado do que o que temos hoje. Na abertura da reunião do BID, o ministro Delfim Neto, que presidiu a Assembleia no ano passado, passou o cargo ao novo presidente, o ministro da Economia espanhol. O Brasil é o maior cliente, isto é o país que mais recebe empréstimos do BID. Aproveitando a reunião, na Espanha, foram assinados mais 2 empréstimos de 80 milhões de dólares cada um. Um será aplicado na eletrificação de comunidades do litoral da Bahia. Os outros 80 milhões de dólares serão usados em melhorias para pequenos proprietários do Paraná. Amanhã, o presidente do Banco Central, Carlos Langoni, vai fazer uma palestra sobre a economia brasileira e vai dizer que no primeiro trimestre deste ano, o Brasil conseguiu recursos de 4 bilhões e 400 milhões de dólares. Amanhã, o ministro Delfim Neto continua em Madrid. Tem mais um encontro com o primeiro-ministro Calvo Sotelo. Na quarta-feira de manhã, ele vai para a Alemanha. Passa 3 dias em Bonn, Colônia e Frankfurt. Assina 2 empréstimos e acerta os últimos detalhes para a visita do presidente Figueiredo em maio. Jornal Nacional, Madrid. O governo do Líbano pediu hoje ajuda à União Soviética para conter a luta entre cristãos e soldados sírios que explodiu há 6 dias em Beirute. O presidente libanês Elias Sarkis espera contar com a influência soviética na Síria para evitar que a luta se transforme numa guerra civil. Quase 200 pessoas morreram em Beirute e Lazé, desde que os soldados sírios da Força de Paz voltaram a combater contra os milicianos cristãos libaneses. O secretário de Estado americano Alexander Haig disse hoje que os americanos vão fazer tudo para impedir que haja nova guerra civil no Líbano. Alexander Haig chegou agora à tarde a Amman, capital da Jordânia. O secretário foi ao Egito e Israel no fim de semana. Em Amman, ele se encontrou com o rei Hussein para discutir os problemas do Oriente Médio agravados com a explosão do conflito no Líbano. Segundo membros da comitiva de Haig, os americanos vão fazer muita pressão para que Israel lute ao lado dos milicianos cristãos contra os soldados sírios no Líbano. O presidente Reagan é esperado de volta à Casa Branca no próximo fim de semana. Os médicos disseram hoje que o presidente americano já está quase recuperado do tiro que levou no peito há uma semana. Lá mesmo no hospital George Washington, o presidente Reagan escreveu uma carta ao presidente soviético Leonid Brezhnev. Foi um aviso enérgico para que a União Soviética não arrisque uma invasão na Polônia. A primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, também mandou uma carta ao presidente Brezhnev. De Londres, nosso repórter informa. A carta de Margaret Thatcher é apenas mais um exemplo de que nas últimas horas o jogo de pressões e contrapressões em torno da crise polonesa atingiu o seu ponto mais alto desde a criação dos sindicatos independentes poloneses. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Caspar Weinberger, em visita à base aérea de Cottesmore, no nordeste da Inglaterra, disse que o movimento de aviões de transporte militar entre a União Soviética e bases do Pacto de Varsóvia em território polonês está provocando grande apreensão. O secretário da Defesa americano chegou a sugerir uma nova hipótese. Segundo ele, os movimentos de tropas do Pacto de Varsóvia poderiam representar uma invasão por infiltração, em vez de um ataque frontal. À tarde, Weinberger embarcou para Bonn, onde amanhã ele vai se reunir com os demais ministros da defesa da Aliança Ocidental. No bloco socialista, também se sucedem reuniões de alto nível e advertências públicas. Em Praga, onde hoje começou o 16º Congresso do Partido Comunista Tcheco, com a presença do chefe de Estado soviético Leonid Brezhnev, a Polônia foi o assunto do dia. O líder do Partido Comunista Tcheco, Gustav Husak, acusou forças imperialistas, especialmente os Estados Unidos, de tentar enfraquecer a comunidade socialista. Husak disse que os países socialistas não hesitarão em defender, numa ação conjunta, seus interesses. A advertência de Husak
é fortalecida pela notícia de que na Alemanha Oriental prosseguem as manobras militares do Pacto de Varsóvia que começaram há 3 semanas. Em meio às pressões de leste e oeste, o vice-primeiro-ministro polonês Mieczysław Rakowski foi o único a procurar esfriar a crise. Rakowski garantiu que a União Soviética seria o último país a intervir na Polônia. Jornal Nacional, Londres. Esta noite no estúdio do Globo Revista, uma entrevista do ex-presidente Jânio Quadros, que volta à política 20 anos depois da renúncia. Debate, análise e entrevistas com Enio Pesce, Maria Cristina Pinheiro, Marco Antônio Rocha, José Augusto Ribeiro, Tereza Cristina Rodrigues, Paulo Francis e Gerson, no Globo Revista, que começa logo depois da segunda edição do Jornal Nacional. Boa noite.